Começarmos então, nesse primeiro slide eu trago para vocês uma reflexão de como o nosso estilo de vida, pautado nesse modelo capitalista de mundo, focado no consumo, focado aí nessa questão da aparência do consumo, impacta significativamente, no meio ambiente, no mundo em que a gente vive. A gente sabe que logo depois da primeira revolução industrial, 1750, nós começamos a sair de uma sociedade agrária e passamos aí para uma sociedade industrial. A produção ela vai aumentar significativamente e, consequentemente, o consumo aumenta. Com o aumento do consumo, o que nós vamos ter aí é uma exploração cada vez maior dos nossos recursos naturais e minerais. Nesse primeiro momento, a natureza é vista por nós, enquanto humanidade, uma fonte inesgotável de recursos. Nós vamos alterando o meio em que nós vivemos com o objetivo de extrair esses recursos naturais e minerais para acompanhar aí o nosso consumo, a nossa capacidade aí de consumir. Só não estávamos pensando aí nas consequências, como o aumento de gás carbônico na nossa atmosfera, consequentemente, o agravamento do efeito estufa, um aumento aí das temperaturas, o desmatamento, o deslocamento das populações tradicionais, como as comunidades indígenas e ribeirinhas. Então, esse modo de vida capitalista, pautado num contexto de consumo, vai alterar o meio em que nós vivemos, impactando a nossa organização social, política, econômica e cultural também. A partir daí, a gente começa a analisar, a forma como a produção de alimentos, ela, impacta o meio em que a gente vive. A sociedade cresce, o número de habitantes no mundo cresce, a gente parte do pressuposto que a gente precisa alimentar essa população. A produção agrícola, ela é uma das atividades humanas que mais impactam o meio em que a gente vive, o meio ambiente em que a gente vive. E aí a gente começa a fazer essa reflexão de como essa produção impacta no nosso meio. A partir daí, começam algumas reflexões para que o uso da tecnologia ou a produção da tecnologia no meio agrícola contribua para a produção, de alimentos. O que a gente vai ter, na verdade, é a tecnologia contribuindo para tratores e agrotóxico aumentando a produção, mas não diminuindo a fome mundial. A gente tem uma grande produção agrícola, não só no Brasil, no mundo de uma forma geral, mas o Brasil é um grande produtor agrícola, tanto é que a nossa pauta de exportação ela é focada nas commodities. Commodity nada mais é do que a produção de alimentos, né? A produção de alimentos in natura aí, e a gente percebe que a fome no Brasil, ela persiste, apesar de sermos um dos maiores produtores agrícolas do mundo. A gente chega à conclusão, então, que o problema ele é estrutural. Isso porque essa produção agrícola ela é voltada para a exportação, para as commodities, e essa produção agrícola no Brasil, ela está focada nos chamados latifúndios. O latifúndio nada mais é do que uma grande propriedade agrícola. Isso quer dizer, então, que eu tenho uma grande concentração fundiária, uma grande concentração de terras aqui no Brasil. E essa grande área agrícola, essa grande fazenda, ela produz um único alimento, normalmente trigo ou soja, que é voltado para o mercado externo e não para alimentar aí a população de uma forma geral. Então, o objetivo é você produzir para fora, para vender aí em dólar, para obter um lucro maior e não se preocupar aí com o acesso da população com relação à produção de alimentos. A partir daí, então, começa a surgir aqui no Brasil e também no mundo uma discussão sobre reforma agrária, uma redistribuição das terras
para a produção de alimentos com o objetivo de reduzir a fome e impactar aí de forma mais objetiva as nossas questões sociais, que é a fome, redistribuição de renda, enfim. A reforma agrária, ela é definida como uma política pública, né, ou seja, uma política de governo com o objetivo de democratizar a propriedade da terra. Quando a gente pensa em reforma agrária, eu tenho 3 ações básicas para que essa reforma agrária ela aconteça. Primeiro, você tem a desapropriação das terras devolutas, ou seja, grandes porções de terra que não estão sendo utilizadas para a produção agrícola, as grandes fazendas improdutivas, o Estado vai intervir, desapropriar e pagar uma indenização para os proprietários dessas grandes fazendas, essas grandes propriedades improdutivas, que não produzem, que não estão produzindo nada. Segundo ponto, essas terras que foram desapropriadas, elas vão ser entregues a camponeses, a trabalhadores rurais e a famílias sem terra para a produção de alimento. O que nós vamos ter aí é uma nova alternativa focada na produção de alimentos para a população local, com o objetivo aí de reduzir os custos desses alimentos para essa população local e dessa forma aí reduzir o valor desse alimento, fornecendo alimento para essa população que está próxima a essa nova área agrícola, essas pequenas propriedades aí que são voltadas para a produção de alimentos e não somente para a produção de produtos agrícolas para exportação. Quem começa aqui no Brasil a pensar nesse contexto de fome e produção agrícola é um geógrafo, também médico, né, que no ano de 1946 publica um clássico, né, dessa reflexão sobre produção agrícola, reforma agrária e fome, chamado Josué de Castro. Em 46 ele publica aí o livro Geografia da Fome, onde ele prova que a fome não é um fenômeno natural ou culpa do excesso de população, ou seja, do crescimento populacional. Josué de Castro, no livro Geografia da Fome, ele chega à conclusão que a fome crônica aqui no Brasil ela é uma consequência das políticas públicas e de organização econômica atrelado a uma estrutura agrária brasileira atrasada e desigual. Uma estrutura agrária que privilegia os grandes latifúndios, que produz alimentos para exportação e não para produzir alimentos para a população de uma forma geral. Então a gente já tem aí desde 46 com o Josué de Castro mostrando aí para a gente como a produção de alimentos ela está atrelada a um mercado de commodities, a um mercado de produção de alimentos para exportação e não para sanar a fome dentro do Brasil, e não para sanar a fome dentro do país. Nós vamos ter, nesse contexto da produção agrícola, dos impactos ambientais, das questões econômicas, políticas e sociais, a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde foi um modelo de produção agrícola focada na inovação e na tecnologia, onde vou ter aí a questão da inovação com sementes que vão ter alto desempenho, eu vou ter uma manipulação genética das sementes, os chamados alimentos transgênicos, uma grande mecanização dentro do campo e novas técnicas de cultivo. A Revolução Verde, ou esse modelo de produção de alimentos global, ela é focada aí no cultivo intenso de um único produto em grandes extensões de terra. Então, a Revolução Agrícola foca na monocultura nessas grandes extensões de terra, voltada aí para uso massivo de fertilizantes sintéticos e pesticidas para maximizar a produção. A Revolução Verde ela foi estruturada e organizada com o objetivo de reduzir a fome no mundo, mas o que a gente observa aí é que a Revolução Agrícola ela só potencializou as desigualdades
e aumentou a lucratividade de grandes conglomerados econômicos voltados aí para a produção agrícola, além de um impacto ambiental sem precedentes com o uso indiscriminados de pesticidas e fertilizantes sintéticos, produzindo aí alimentos que estão contaminados com esses pesticidas e fertilizantes. Então, a Revolução Verde começa aí a partir de 1970, 1960, 1970, com o objetivo de sanar a fome, vai causar aí, na verdade, grandes impactos e problemas ambientais e não sana o problema da fome. Isso porque a Revolução Agrícola ela é focada aí em grandes conglomerados que não têm como objetivo alimentar a população, mas potencializar os seus lucros com as commodities, que é a produção agrícola em grandes extensões de terra voltada para o mercado internacional. É daí que surge também os conceitos de segurança alimentar e soberania alimentar. A gente vai relacionar a produção agrícola, impacto ambiental e bem-estar alimentar da população com esses dois conceitos. Então eu criei essa tabela aí, onde eu tenho as características de cada um desses dois conceitos. Então, na segurança alimentar, o foco aí, né, a ideia de segurança alimentar surge logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde a economia mundial e a produção de alimentos estava passando por grandes dificuldades, o foco era garantir, com a segurança alimentar, calorias básicas e assistência para a população que estava passando por grandes dificuldades. O objetivo era cestas básicas que levassem uma quantidade mínima aí de calorias para uma população que estava passando por grande dificuldade alimentar. Surge, a partir aí da década de 90, a ideia de soberania alimentar. Soberania alimentar se contrapõe à ideia de segurança alimentar. Nesse contexto de soberania alimentar, criado por movimentos sociais que pensam a alimentação no mundo, o objetivo é garantir o direito humano a um alimento adequado, não só suprir as calorias básicas, mas produzir alimentos que supram essas calorias, mas também trazendo bem-estar para essa população, alimentos que contribuam para a saúde dessa população, não somente para suprir as calorias básicas. Na segurança alimentar, o método utilizado era não importava de onde essa comida ela viria, desde que suprisse essas calorias básicas, o alimento era trazido para essa população. Na soberania alimentar, o objetivo é produzir localmente, respeitando as características culturais alimentares dessa população e a natureza, impactar o mínimo possível na natureza. Olha a grande diferença aí. Dentro da segurança alimentar, o poder está focado no mercado e no Estado. É o Estado que define o que vai ser produzido, como vai ser distribuído, quem vai receber esse alimento. Na soberania alimentar, você vai ter uma autonomia para quem produz e para quem consome. Então, quem produz alimentos atrelados às características culturais alimentares daquela população. Quem consome passa a ter a possibilidade de ter acesso a alimentos que estejam relacionados à sua cultura alimentar e ao seu bem-estar alimentar. O objetivo não é somente suprir as calorias básicas dessa população. Então, hoje, o foco na produção de alimentos está atrelado à soberania alimentar, que é garantir um alimento adequado, produção local, respeitando a cultura alimentar, e a produção ela é focada em impactar o mínimo possível a natureza e dar autonomia para quem produz e para quem consome este alimento. Aqui eu estou trazendo para vocês uma tabela, um gráfico mostrando quem que realmente alimenta o Brasil, de onde vem o alimento produzido e consumido aqui no nosso território. Então, nós temos aí apenas 24% de áreas agrícolas aqui no Brasil
voltado para a produção de alimentos, de alimento local. 74% dessas pequenas propriedades que produzem alimentos para a população emprega 74% da mão de obra no campo. Estou falando da chamada agricultura familiar, tá? Então a gente tem a agricultura familiar e a agricultura voltada aí para exportação. A agricultura familiar aqui no Brasil, ela ocupa 24% das terras agrícolas, é muito pequeno. Ela emprega 74% da mão de obra no campo, mas a agricultura familiar, ela produz alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Então a agricultura familiar, ela produz 87% da mandioca que a gente consome, 70% do nosso feijão. A nossa cesta básica, ela é produzida pelas pequenas propriedades organizadas pelas famílias, pelos trabalhadores rurais que vivem aí em família. Enquanto a produção em grandes extensões de terra ocupam aí o restante das nossas terras, 76% da nossa terra, empregam só 24% da nossa mão de obra e produzem basicamente soja e trigo para exportação. A soja e o trigo ela é usada na produção de alguns alimentos, mas quem produz alimentos que vão ser consumidos no nosso dia a dia, leguminosas, cereais, é a agricultura familiar. Ela ocupa uma pequena porção de terra, tem aí uma alta empregabilidade no campo e o alimento produzido ele é utilizado aí no nosso dia a dia. E aí a pergunta, por que a comida é tão cara? Né? Por que a gente tem um contexto de uma comida tão cara? Primeiro, eu tenho um aumento da demanda. Nós vamos ter os países ricos e populosos consumindo cada vez mais grão e carne, pressionando aí o mercado global. Então você tem aí o agronegócio focado na produção para exportação. Então você produz trigo, você produz soja, para ser utilizado para ração animal em outros países e deixa de produzir alimentos que são na cesta básica. Isso faz com que a gente tenha um aumento do alimento que é utilizado aí no dia a dia. Eu vou ter aí a produção dos biocombustíveis, principalmente aí o etanol para os carros. Eu vou ter aí a utilização de grandes áreas para se produzir principalmente milho, com o objetivo de produzir biocombustível. E aí você deixa de produzir alimentos que são utilizados no dia a dia. Eu tenho a especulação financeira com o mercado de commodities. Eu vou ter um grande grupo financeiro que não produz nada, mas que compra a produção antes mesmo dela acontecer. Então esse conglomerado, ele faz acordo com grandes produtores agrícolas e diz: eu compro a sua safra agora, uh, e eu pago determinado valor. Quando a safra ela for colhida, eles armazenam essa safra com o objetivo de começar a vender essa safra em pequenas quantidades para fazer com que o preço ele suba. Essa especulação financeira dentro da produção agrícola faz com que o preço da comida ela encareça, além das mudanças climáticas. Nesse modelo climático que a gente vive hoje, né, essa questão climática com eventos extremos, eu vou ter aí grandes secas e enchentes extremas que vão afetar diretamente a produção agrícola global. Então essas secas e essas enchentes extremas vai impactar na produção, na redução da produção agrícola e, consequentemente, ela vai encarecer aí o preço dos alimentos. Quando a gente pensa, né, nesse contexto de produção agrícola, impacto ambiental, questões sociais atreladas à fome, tudo está aí conectado. Né? A gente vai ter um aumento do desmatamento, com o objetivo de abrir áreas para a produção agrícola, que vai acelerar a crise climática. Acelerando a crise climática, essa crise climática, aumento da temperatura, eventos extremos como grandes secas, grandes enchentes,
vão impactar nas safras globais, fazendo com que a produção de comida caia e o preço do alimento ele também suba. A partir daí, eu vou ter uma especulação financeira em cima da produção de alimentos, que também vai contribuir para o encarecimento dos alimentos. É um ciclo vicioso que faz com que a gente impacte cada vez mais o meio ambiente, afetando a produção de alimentos, impactando principalmente a população mais pobre, que despende grande parte do seu orçamento para a compra desses alimentos. Então, a gente precisa mudar essa dinâmica global de produção alimentar voltada somente para o mercado. Focar essa produção alimentar no bem-estar da produção, no bem-estar da população e não aí focada na construção de um mercado que tem como objetivo o lucro e não o bem-estar dessa população. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa videoaula por aqui. Estudem e estudem.